É uma alegria rever o Adrovani, conhecer a Sandra, o Marcos e todos vocês que aqui estão nesse momento, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho sobre a primeira fala de Jesus, quando Jesus, pelo menos conforme foi registrado nos evangelhos, assim que Jesus começou o seu apostolado, né, saiu para pregar, a primeira fala, assim, digamos, pública que ele teve, em que juntou ali uma multidão para ouvir, que foi o Sermão da Montanha. E eu não estou enxergando muito bem de longe, mas eu reparei, de repente eu reparei que ali naquele quadro, que está pertinho da janela, tem escrito assim, virtudes aí, entre parênteses, né, características positivas. E aí eu estava sentando aqui vendo, nossa, tem ali humildade em primeiro lugar, né? Em segundo lugar tem mansidão, depois tem misericórdia, no terceiro ponto, e no quarto tem coração limpo e puro. Eu falei, tá quase as bem-aventuranças todas ali, né? Porque Jesus, logo que ele começa o Sermão da Montanha, né? Eu vou me basear no Evangelho de Mateus, mas o evangelista Lucas ele também traz alguma coisa. Mas Mateus ele vai dizer assim que Jesus ele subiu ao monte, se sentou, os discípulos estavam em volta dele e também tinha uma multidão de gente. E aí ele abriu a sua boca dizendo, a primeira coisa que Jesus diz é exatamente o número 1 ali, ele diz assim, felizes, né, bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Claro que tem aí questão de tradução, aqui nós não vamos ficar preocupados com a letra, porque na realidade tem um dizer que é muito sublime, que é a letra mata e o Espírito vivifica, né? Então, nós estamos preocupados assim, com a essência. O que o Cristo quis dizer logo? A primeira frase que ele disse para uma multidão de gente que ele sabia ali que estavam pessoas sofridas, pessoas chagadas, né? Pessoas com dores do corpo e da alma, pessoas que ele, de todo tipo, eu imagino, né? Isso não está escrito no Evangelho, mas isso é o que nós deduzimos, porque a humanidade, nós, aqui nesse planeta que nós vivemos, sempre existiu, e ainda existe, nós sabemos disso, né? A dor. Vocês concordam com isso que eu estou falando? Não sempre existiu o sofrimento aqui? Então, nós deduzimos que quando Jesus, naquela manhã, ele falou para aquela multidão, havia pessoas que estavam sofrendo. E as dores daquelas pessoas talvez fossem só um pouquinho diferente das nossas. Porque hoje existem, pela situação, hoje existem outros tipos de dores, mas na essência é a mesma coisa. É a dor da saúde comprometida, que às vezes nós nos revoltamos porque estamos diante de uma doença sem cura, não é isso? E o Evangelho é cheio dessas passagens em que Jesus vai curar o leproso, cura o cego, cura a mulher do fluxo de sangue. Então, concluímos que naquela época havia muitos doentes do corpo, como hoje também, né? Havia as doenças da alma. O Evangelho dá conta das pessoas que se aproximavam de Jesus e pediam pelo... Ainda hoje, de manhã, estava refletindo sobre uma mulher chamada Cananeia ou Cananita, né? E o pessoal... Assim, o judeu tinha preconceito com quem não era judeu. E essa mulher era o caso. Então, ela vê Jesus e ela grita assim, desesperada, Senhor, filho de Davi, cura minha filha, que ela está terrivelmente endemoniada, possessa, né? Então, tinha naquela época, hoje tem também, né? Então, muitas dores, né? O fato é que uma humanidade assim, muito, muito sofrida, como nós hoje ainda. E aí ele vai falar para essas pessoas, e a primeira coisa que ele vai dizer é o que é a felicidade no Sermão da Montanha. Então ele abre, a primeira coisa que ele diz
é o que é a felicidade. E aí nós vamos repetir o que Jesus disse e vamos explicando cada uma dessas bem-aventuranças, mas algumas das virtudes, né, das características positivas que vão conduzir à felicidade estão ali: humildade, mansidão, misericórdia, coração limpo, puro. Só que vamos ver aqui uma coisa antes de começar a dizer isso. Vocês talvez tenham algum conhecimentozinho da Bíblia, né? Sabe que Moisés, bem antes de Jesus, ele no Monte Sinai, ele recebeu ali as tábuas da lei, né? Com os 10 mandamentos, né? Assim, tem até uma novela, né? Uhum. E ali, Deus, ele disse para Moisés: não matarás, não roubarás, não adulterarás. Ele disse um monte de coisa, né? Diz um colega meu, espírita da Bahia, que esses 10 mandamentos são uma beleza para o baiano, porque não faça, não faça, não faça, então basta cruzar os braços que já está cumprindo o mandamento, né? Não matar, então basta não fazer nada, que aí não vai matar. Não roubar, basta não fazer nada, que não vai roubar. Não trair a mulher, basta não fazer nada, que não vai trair. Ou seja, é tudo não, né? Não faça isso, não faça aquilo, não faça... Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que Jesus, ele veio bem depois, 1.500 anos depois, e a primeira coisa que ele diz é o que é a felicidade. Então, ele vai dizer todas as virtudes que constituem, que formam a felicidade real. E aí, para mim, é um desafio muito maior, porque em vez de ser não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, faça, seja humilde. Feliz, bem-aventurado, é a primeira coisa que Jesus diz: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então, ele vai dizer a virtude e vai logo dizer qual é a recompensa de quem tem essa virtude. Mas, minha gente, tanto na época de Jesus, como na época de Moisés, como hoje, a humildade é uma virtude muito difícil de ser adquirida. Vocês concordam comigo? Vocês acham que é fácil? Como é seu nome? Leandro. Não sei nem se eu estou falando aqui para o pessoal que está assistindo. Não disse boa noite para o pessoal daí, né? Leandro, é fácil ser humilde? Creio que não. Eu também creio que não. Eu que reconheço que eu sou uma pessoa super orgulhosa, não é fácil reconhecer também, não. Eu reconheço porque, às vezes, eu olho assim e digo, meu Deus do céu, um pouquinho mais de humildade ia fazer bem, né? Então, quando nós nos observamos, e sobretudo na relação entre nós, né, e vocês aqui que vivem em conjunto, o laboratório bom para nós observarmos os nossos defeitos e o quanto nós estamos distantes das virtudes é a convivência. Porque se não tiver outra pessoa para fazer algo com a gente, que a gente sobe nas tamancas assim e fica com vontade de pular na pessoa, se não tiver essa pessoa, nós, talvez não vamos saber o quanto nós somos orgulhosos ainda. Então, vamos ver como é importante a convivência para que nós possamos observar a distância que ainda temos a percorrer para adquirir uma virtude como a humildade. E Jesus colocou ela em primeiro lugar na sua fala. Assim que ele abre a boca, ele diz isso: felizes os pobres pelo Espírito, os pobres de espírito, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então, quem é que vai sentir a bem-aventurança, a felicidade, vai se sentir num verdadeiro paraíso? Aquela pessoa que não se sente ofendida. Não é que ela não vai ser ofendida, ela não se sente. Né? Por que nós temos necessidade de perdoar as outras pessoas? Porque nós nos sentimos atacados, ofendidos. Quem não se sente ofendido não vai ter a necessidade do perdão, porque nem ele não se sentiu ofendido. Mas nós, por conta do nosso orgulho ainda, nós vamos em muitas situações, e a convivência que vai revelar isso, nós vamos achar assim que
e eu faço assim e aponto logo para mim, né? Porque já identifica em mim, às vezes nós vamos estar numa situação que a gente vai achar que as outras pessoas devem, elas têm que nos tratar de tal maneira, né? E aí, se a gente para pensar, essa situação revela o nosso orgulho, é como se ficasse assim, eu mereço ser tratado assim, se não for, né? Então, o que é? É o orgulho. Quando Jesus, ele veio dar o exemplo da humildade verdadeira, quando ele lava os pés dos discípulos. Vocês se lembram disso? Pedro não queria que ele lavasse, né? E Jesus diz, não, mas se tu não permitir que eu lave, tu não tem parte comigo. E aí ele vai e lava. Então, ele diz que ele diz, o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Mas no nosso orgulho, muitas vezes, e aí, gente, é cada um de nós observar, porque às vezes não é assim escancarado, não. Às vezes é muito escondido esse sentimento de orgulho nosso e de vaidade e de se achar. E aí é só observar quando nós nos sentimos contrariados. Vê ali, pega aquele fiozinho da meada e vai investigando por que eu estou me sentindo assim tão contrariado. Mas nós mascaramos normalmente, a gente esconde assim, a gente acha que está com a razão sempre. É assim, não, mas é porque a pessoa tem que me respeitar. Quem é que já pensou isso? Será que Jesus pensaria assim? Olha, vamos lembrar, Jesus ele foi açoitado. Negada pegou depois que prendeu, né? Botou uma coroa de espinho, pegou um chicote e tome lenha no pobre. E tome e tal. E o que foi que ele fez? Ele fez alguma coisa? Perdoou. Ele perdoou. Ele, além de não ter reagido, né? Foi uma covardia que nós fizemos com Jesus, né? Eu aponto para nós assim, porque, minha gente, não nos iludamos, possivelmente éramos nós lá. Os que nós não estávamos ouvindo a palavra de Jesus no sermão, não. Nós estamos atrás de perseguir ele, possivelmente. Estou falando isso aqui já numa linguagem reencarnacionista, tá? Mas vocês podem discordar de mim. Então, ele vai dizer que a primeira virtude é da humildade, quando ele diz, felizes os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então, ele não está só dizendo que o humilde é feliz, ele está dizendo por que é feliz. Porque a pessoa humilde, ela simplesmente será a dona da situação. Mas a dona em que sentido? Porque nenhuma situação será capaz de tirá-la do sério, será capaz de tirá-la do seu equilíbrio, porque ela já sabe o que ela é, e ela não vai ter a necessidade de que ninguém valide o que ela é, ou fique lembrando ou bajulando, nada disso, a pessoa é e pronto. É como Jesus, onde andava, o pessoal podia ir, até tentava, né? Atacar, tentava colocar ele em situação difícil, mas ele mansamente, serenamente, aquela pessoa que já conquistou isso, ela não vai depender da aceitação dos outros, não vai depender do reconhecimento de ninguém, porque ela sabe o seu valor. E o nosso valor, pessoal, não está em nada exterior, não. Quem já consegue entender isso, sabe que tem valor para Deus, independente do que possua, independente do que tenha feito ou deixar de fazer, porque todos nós somos amados. Então, a pessoa humilde é aquela que ela sabe que tem valor, independente de qualquer coisa. Porque pelo simples fato de ser uma criatura de Deus, é amada, é valorizada, tem valor. Então, não vai depender de possuir coisas, nem de estar numa posição assim ou assado, de mando, nada disso. A pessoa ela sabe do valor dela, então ela sabe que não importa se ela manda ou se ela obedece, ela tem valor do mesmo jeito. Faz sentido para vocês isso? Pois bem, então essa pessoa
dela é o reino dos céus, porque o reino não é algo exterior, é algo interior. Então, quando ela reconhece que tem valor, independente de qualquer coisa, isso já é o céu, o próprio céu. Então, Jesus ele vai continuar dizendo assim, bem-aventurados os que choram, felizes os que choram, porque serão consolados. Aqui ele não está falando daquela pessoa que chora, esperneia, maldiz, que se revolta, que diz para Deus, Deus, o Senhor não é justo, o Senhor não presta, como é que fez isso comigo? Não é isso não, viu, gente? É aquele choro da pessoa que está sofrendo, que está derramando abundantes lágrimas, mas que ela, em nenhum momento, em nenhuma dessas lágrimas, tem nem um tiquinho que seja de revolta. Porque a consolação, ele diz, bem-aventurados os aflitos, os que choram, porque serão consolados. A consolação, ela vem junto com a lágrima e com a dor, quando nós choramos e sabemos que, assim, com toda convicção, que existe um Deus amoroso, justo, sábio, que governa o universo. Então, o nosso choro vai ser aquele choro da pessoa que está passando por dificuldade, vai chorar para extravasar, mas não é um choro de revolta, é um choro, aquele choro de colocar as emoções para fora, porque nós podemos chorar sim e devemos chorar, para colocar a nossa emoção negativa assim para fora. Não é para chorar e sair atacando as pessoas, atacando Deus e dizendo que nada presta e que está tudo errado. Não é isso. Então, aquele que chora está ali vivenciando aquela dor, mas tem a certeza de que tudo está no lugar e que Deus não desampara, vem o consolo. O consolo está aí junto nesse pacote também. É isso que não sou eu que estou dizendo, não, viu, gente? É Jesus que disse na segunda frase do sermão. Então, ele diz, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, a mansidão, o que é a mansidão? E eu vi que ela está ali em segundo lugar. A mansidão é essa coisa de nós, e isso vai ser a mensagem de Jesus em todo o evangelho, né? Porque nesse mesmo sermão do monte, eu estou indo bem devagar, talvez nem dê tempo de falar tudo hoje, porque eu ainda nem saí das bem-aventuranças. Mas o sermão, ele tem as bem-aventuranças, depois Jesus diz, vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Depois ele vai fazer uma comparação com a lei antiga, a de Moisés e do Antigo Testamento, com a lei que ele institui. Aí ele vai dizer de novo da mansidão, só que com outras palavras, porque ele vai dizer assim, ouvistes o que foi dito aos antigos. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. O que foi que Jesus disse? Amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Vocês se lembram disso? Da Bíblia? Tá assim? Já ouviram isso? Então, ele vem falar aí da mansidão, porque a mansidão é essa característica daquela pessoa que não revida. Ah, não, agora fulano fez comigo, vai pagar. Eu vou dar na mesma moeda ou mais. Quem já se viu nessa situação? Pode levantar a mão aí. Eu já me vi. Eu digo, agora eu vou, agora ela vai ver comigo. Já pensei isso. E a gente fica, né? Gastando a nossa energia, perdendo o nosso tempo, arquitetando como é que a gente vai fazer. Aquela pessoa vê que ela errou e agora ela vai pagar. Então, olha aí o nosso orgulho, porque está dizendo, é como se a gente se colocasse na situação do juiz, daquele que tem, que identifica o erro das outras pessoas, né? Só nas outras, porque no nosso a gente não vê. E Jesus também fala no Sermão da Montanha, ele diz, tira primeiro a trave que tem no teu olho, para depois tirar o cisco do olho do irmão, né? Mas o que a gente faz? A gente vê
o erro das outras pessoas e nós nos sentimos na posição do juiz que pode julgar, pode condenar, pode até revidar. Isso não é mansidão. A mansidão é a candura, é a doçura. A mansidão tem a ver com tanta coisa, gente, com a gentileza, né? Com a gentileza. Por exemplo, assim, quando nós estamos transitando na rua, vai pegar um ônibus ou vai pegar, sei lá, ou está passando, está caminhando, alguma coisa, ou entre nós, é aquela gentileza de você dar um bom dia, de você, com doçura, com afabilidade, perguntar como a pessoa está, dar um sorriso e procurar estar na vida como as flores, né? Que elas só fazem assim, ó, desabrochar e perfumar, não é assim? Aí alguém pode dizer, mas a flor tem espinhos também, como nós temos, mas o que a gente faz com os nossos espinhos? A gente tem cuidado para que eles não firam as outras pessoas, né? Não é assim? Então, é essa mansidão. E Jesus diz que os mansos herdarão a terra. Eugênia, eu acho que Jesus estava era variando, porque tá difícil dos mansos herdarem a terra. Quem é que pensa isso? Ó, eu até digo que a situação hoje parece que nunca vão herdar, né? Mas foi Jesus que disse. E eu confio plenamente nele. É porque às vezes demora. Mas ele estava falando para a humanidade. Então, se a Terra hoje ela é assim, do jeito que ela está, que nós olhamos e dizemos assim, não, está difícil do manso herdar, nós temos que pensar o seguinte, minha gente, a Terra é como ela é, porque nós que habitamos a Terra é que fazemos a Terra do jeito que ela é. Então, veja bem, tem uma ruma de gente, né? Um monte de gente nesse planeta que é cristão, não tem? Então, nós cristãos já ouvimos isso. Ou lemos, ou ouvimos e ficamos ouvindo. Se nós vivêssemos, porque a maior parte das pessoas que vivem nesse planeta é cristão, ou é de outra religião que também prega o amor. Então, onde que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar e dizer assim, ó, Eugênia, está difícil do mundo ser dos mansos. É porque nós não estamos sendo mansos. Então, nós precisamos ser mansos. Cada um vai fazer a sua parte. Se cada um já fizer a sua parte, já não é alguma coisa? Eu pergunto assim, ó, se desse monte de gente que diz assim, eu sou cristão, eu pode ser católico, pode ser evangélico, pode ser espírita, pode ser... Eu sou cristão, não importa a igreja que você vai. Se só esses que se dizem cristãos, se só esses fossem de fato mansos, a terra já seria um paraíso de mansidão. Vocês concordam com isso? Sim. Então, o que falta, minha gente? Falta nós sermos, né? Agora, Jesus diz que os mansos herdarão a terra. Eu acredito nele. Quem acredita nele aí? Levante a mão. Então, eu também acho que um dia realmente aqui vai ser um paraíso de mansidão. Agora, cabe a nós fazer esse paraíso interno, íntimo e consequentemente, né? Não é assim? Aí vamos para frente. Ele vai dizer, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Ele vai dizer, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Aí alguém pode dizer também, Eugênia, aí que eu não vejo aí que está longe mesmo. Minha gente, aí que eu digo é que essa frase, felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, essa frase não está no nosso poder dizer se está ou não acontecendo, porque às vezes nós achamos que é justo ou injusto dentro da nossa ótica e ela é muito pequena. Nós não abarcamos tudo. Então, nós não conseguimos olhar uma situação e ver de todos os ângulos. Nós não conseguimos. Eu digo que a justiça de Deus está acontecendo todo santo dia, toda hora, em tudo. Porque Deus é justo. Então, não existe nada que seja injusto. Nada.
Ah, mas eu posso praticar uma injustiça. Eu posso praticar uma injustiça ainda porque eu sou imperfeita. Mas sabe, vocês já viram aquela parte do Evangelho que diz assim, é necessário que venha escândalo, mas ai daquele que escandaliza? É um pouco por aí. Nós às vezes, somos injustos por sermos imperfeitos, mas a injustiça que de nós parte, ela não vai atingir alguém que não precisa ser atingido. Então, é quando Jesus diz, é necessário que haja o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo venha. A justiça, ela está em tudo o que Deus criou, em todo o universo. A justiça, ela está atuando continuamente. Faz sentido para vocês isso? Né? Então, às vezes, a gente vê assim, puxa vida, aquela pessoa ali está passando por aquilo. Aí a gente pensa, nossa, mas se nós fôssemos abarcar tudo, como Deus, né, que vê tudo e todos, dentro da nossa compreensão de Deus, que é Deus amoroso, sábio e justo, tudo que nós vivenciamos é uma consequência das nossas escolhas. E aquilo que nós estamos passando, que às vezes é muito amargo, na realidade é o remédio amargo que vai nos curar das nossas enfermidades morais, que são fruto das nossas escolhas ainda, né? Quando nós conseguirmos cumprir essas orientações de Jesus só nessa primeira parte do Sermão do Monte, nós já vamos ser felizes, porque ele já começa dizendo, feliz é o humilde, feliz é o que chora porque será consolado, feliz é o manso, feliz é o que tem fome e sede de justiça, feliz é o misericordioso. Muito obrigada. Feliz é o misericordioso, eu vejo misericórdia ali. O que é o misericordioso? É aquele que se compadece, é aquele que vê uma pessoa, um animal, um ser vivo, alguém sofrendo e estende a mão. E não aquele que passa, que olha e esmaga. Ou aquele que passa e maldiz e diz assim, bem feita. Às vezes não diz verbalmente, mas pensa, né? Às vezes passa ali e diz, bem feita, é isso mesmo, pensa. Tem mais é que passar por isso. Tomara que se lasque. Graças a Deus, esse aí eu ainda não... Eu não me vejo fazendo isso, né? Vocês veem aqui que eu estou me entregando em todas, né? Quando eu admito que ainda sou orgulhosa, mas graças a Deus eu não consigo passar e ver alguém sofrendo e jogar mais dor em cima daquela pessoa, mentalmente. Desgraçado, tem que ser desgraçado mesmo. Não, gente. Quando nós conseguimos sofrer junto e tentar levantar como se fosse uma pessoa muito amada nossa, um filho, uma filha, ou como se fôssemos nós mesmos. Essa a nossa meta. É isso que Jesus fala quando explica para o doutor da lei quem é o próximo dele. Que o doutor da lei vai perguntar para Jesus, né? Mestre, bom mestre, como é que eu faço para alcançar a vida eterna? Aí o Jesus vai dizer para ele assim, o que está escrito na lei? Aí ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Ele diz, pois então, faça isso, diz para o doutor. Ele diz, mas quem é o meu próximo? Aí Jesus vai contar a parábola do samaritano, né, do bom samaritano, que tinha uma pessoa, um homem que foi roubado, os ladrões pegaram ele, roubaram as coisas dele, deram uma pisa nele e deixaram ele lá caído no meio da estrada, não foi assim? Aí passou o levita, olhou, não fez nada, passou o sacerdote, olhou, não fez nada, até que veio o samaritano e ali ele cuidou, ele levou para a hospedaria, pagou a hospedagem, viajou, disse que quando voltasse, se tivesse mais despesa, ele pagava também, não foi assim? E aí Jesus vai dizer que quem foi o próximo daquele cidadão caído, pergunta para o doutor da lei, quem foi o próximo? E aí o doutor da lei vai dizer, aquele que exerceu a misericórdia para com ele. Então, minha gente, a misericórdia, ela é desafiadora nesse sentido. Talvez nós aqui, nós não estejamos nessa posição de dizer assim, bem feito,
tá colhendo o que plantou, isso mesmo, vai se lascar, mas nós devemos nos perguntar para a gente avançar, né? Para ser feliz mesmo, nós devemos nos perguntar se nós já somos capazes de ver alguém sofrendo e diminuir a dor daquela pessoa, estender a mão, erguer aquela pessoa, que nem o samaritano fez. Eu não vou perguntar quem já faz isso, não. Isso aí, cada um vai se responder intimamente, tá bom? Tudo bem? Beleza, né? Então, a gente vai indo aqui avançando. E aí ele vai dizer que bem-aventurados são os que são limpos e puros de coração, que é o 4 ali. O que é essa limpeza está até explicado ali, né? Mas a pureza de coração, na realidade, é aquele coração que não está abrigando mágoa, ressentimento, maus pensamentos, né? Incrível porque o coração é o que simboliza todos os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? Quando a gente pensa assim, vá se lascar, é o nosso coração que está aí ficando enlameado, turvo, né? Os nossos pensamentos, eles têm efeitos no que a gente sente e vice-versa. Então, se a gente está abrigando ainda no nosso coração coisas ruins, desejo de vingança, mágoa, né? E olha, gente, pense num desafio grande, porque muitas vezes nós ainda temos mágoa. Mágoa de um parente. Porque a gente pensa assim, puxa vida, fulano não me ama como eu gostaria que me amasse. Porque fez assim, assim, assim comigo. Ou, estou dando exemplo aqui, estou chutando os exemplos, mas eu só estou dando esses exemplos para facilitar o nosso pensamento, para nós investigarmos ali onde é que a gente se engancha. Porque nós estamos longe de estar com o coração puro. E eu vou dizer por quê. Porque Jesus, ele disse assim, felizes os que têm puro coração, porque verão a Deus. Alguém aqui já viu Deus? Eu não vi. Então, quem tem o coração puro, limpo, verá a Deus. É o que Jesus diz. Como eu não vi Deus, eu tenho certeza que o meu coração ainda não está limpo. Mas aí alguém pode perguntar assim, como é que faz para limpar o coração? Vocês têm essa dúvida também? Levante a mão aí quem quer saber como é que faz para limpar o coração. Eu estou levantando a minha também. No meu coração ainda não é limpo, né? Eu vejo que o meu coração ele ainda tem mágoa, tem ressentimento. O meu coração, às vezes, ele ainda pensa mal. Ali está dizendo, eu acho, alguma coisa de... Eu não estou enxergando direito, mas é olhar a todos, tudo e a todos, sem maldade. Eu ainda penso mal, eu ainda penso, minha gente, está sendo gravado, né? Depois rebola essa gravação fora, que eu estou dizendo tudo aqui mesmo. Não, estou dizendo, eu ainda penso mal, às vezes, ainda penso mal. O mal que a gente pensa, aí, mas o que a gente tem que fazer quando a gente pensa mal? Puxa vida, pensei mal de tal situação, de tal pessoa. Aí nós vamos tentar checar na nossa cabeça se aquilo que a gente está pensando é assim mesmo ou não. Às vezes, não é, viu, gente, se iludir, achar que tudo no mundo é perfeito, é lindo, maravilhoso e que não existem pessoas más, não. Ainda há o mal no mundo, fruto de nós, as pessoas que ainda somos ignorantes em alguma coisa e, por ignorância, nós revelamos o nosso lado mal. Não é assim? Mas o que é para fazer? Fazer vista grossa? Não existe mal, é todo mundo bom. Não. É nós olharmos, a pureza é essa, do olhar de Jesus, o que ele teve para todas as criaturas. Ele não ignorava que houvesse o mal no mundo, mas o que ele fazia? Ele amava o mal, porque o mal aqui não, a coisa má. A pessoa que está momentaneamente exercendo o mal, Jesus amava porque amava a todos, porque sabia que mesmo aquela pessoa que ainda estava optando pelo mal, a destinação dela é ser boa, porque todos nós fomos criados para sermos amorosos e bons. Ninguém foi criado para fazer o mal. Então, não é, eu ainda penso mal, eu ainda penso,
Porque o nosso pensamento, a gente tem que entender que ele nos engana. Vou dar aqui um exemplo de não pureza, né? Às vezes eu penso assim, puxa vida, aquela pessoa fez aquilo para me machucar. Aquela pessoa ali fez aquilo ali para me ferir. Minha gente, às vezes não é. Na maior parte das vezes não é. A pessoa não está nem pensando na gente, mas a gente se coloca tanto no centro das situações que a gente tem certeza que a pessoa fez de propósito para nos atingir. O que é isso? É uma ilusão nossa, fruto do nosso orgulho. Então, o nosso orgulho vai fazer com que nós vejamos as coisas distorcidas. E muitas vezes nós vamos maldar, nós vamos pensar assim, tenho certeza que aquela pessoa ali fez aquilo para me ferir, para me machucar, para me prejudicar. E às vezes a pessoa não está nem pensando na gente, nem pensando que a gente existe. É ou não é? Faz sentido, pessoal? Então, como é que a gente vai limpar o coração? Que eu perguntei, né? Eu acredito, eu não tenho uma fórmula ainda não, porque senão eu já tinha limpado, lustrado, vamos dizer assim, polido, né? Ele estava brilhando. O negócio, eu acredito que tem um exercício poderoso na vida da gente, que esse exercício ele vai servir para muita coisa. Uma delas, limpar o coração. Esse exercício é o da oração. Vocês fazem isso? Exatamente. Exatamente. Isso aí a gente pode colocar junto na oração. Aí na oração nós vamos ter aqueles momentos que nós vamos conversar com Deus e que nós vamos dizer, uma dessas coisas é isso. Me perdoe. Às vezes a gente pede perdão, eu acho um bom exercício pedir perdão até das coisas que a gente não sabe que fez. Como assim? Porque nessa existência aqui nossa, de criança até agora, né? Todo mundo aqui adulto, tem coisa que nós fizemos que pode ter machucado alguém e não era a nossa intenção e nós nem sabemos, mas nós não lembramos, nós podemos pedir o perdão. E outra coisa que eu acho também útil, viu, gente? Para aqueles que acreditam em vidas passadas, para aqueles que acreditam em reencarnação, porque também você não precisa acreditar, mas quem acredita, eu faço às vezes na minha prece, eu peço perdão por aquelas pessoas ou aqueles espíritos que eu machuquei e eu não me lembro que machuquei porque foi numa vida passada. Eu peço, sabe por que eu peço? Porque, segundo o nosso entendimento de espíritas, às vezes essas almas estão tão machucadas, estão tão sofridas, que elas se dedicam a nos perseguir. E pense numa perseguição para maltratar a gente, né? Ou alguém que a gente ama. E aí eu oro por essas almas, assim, eu digo, meu Deus do céu. E aí eu digo assim, se o meu pedido de perdão está ainda irritando essa pessoa, que ela possa um dia me perdoar. Eu não lembro o que eu fiz, mas eu não devo ter feito boa coisa, não. Aí eu vou conversando com Deus, com Jesus, com os bons espíritos, pedindo para que essas pessoas que foram vítimas da minha ruindade, né? Porque, minha gente, a gente só vê agora, viu? Mas o que passou, nós às vezes fomos tão ruins ou muito piores do que aqueles que nós olhamos hoje e criticamos. Estou dizendo para quem acredita, tá? Você não precisa acreditar, não. Só se você acreditar em várias vidas, né? Como eu acredito, aí às vezes eu digo, olha, onde quer que tenha uma pessoa que foi vítima da minha crueldade, que possa me perdoar. Um dia que possa me perdoar. Certo? Então, como é seu nome? Ivan. Ele foi em cima. Então, é a oração. E dentro da oração, nós vamos pedir perdão. Nós vamos dirigir amor para as pessoas. Se nós identificamos aqui nessa vida uma pessoa com quem a gente fica se bicando, é difícil encaixar e nós temos que conviver com essa pessoa, aí entra na oração também, porque aí nós vamos ali todo dia pedindo um pouquinho para que Deus possa transformar o nosso sentimento em relação àquela pessoa, olhar aquela pessoa com outros olhos, com benevolência, o que é isso? Com boa vontade, né?
Tá fazendo sentido aí, gente? Ó, minha gente, aí nós não saímos das bem-aventuranças ainda. São 9, a gente fez 6 até agora, né? Aí Jesus vai dizer assim, felizes os pacíficos. Ele vai dizer que felizes são também os pacificadores, né? Felizes são os pacificadores, serão chamados filhos de Deus. Felizes os pacíficos. Aí eu não me lembro qual foi a recompensa. Mas aí ele vai dizer também assim, felizes, bem-aventurados são vocês quando vos perseguirem, vos injuriarem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Porque também fizeram assim com os profetas que vieram antes de vós. Ele está dizendo para os discípulos, né? Mas está dizendo também para aquelas pessoas que estavam ali e para a humanidade toda que viria. Que nós não devemos nos preocupar quando nos estão perseguindo por causa da justiça e por causa dele, Jesus. Que nós devemos nos alegrar, porque todos aqueles que são enviados de Deus, eles são perseguidos em algum momento. É isso que ele está dizendo. Ele próprio foi perseguido, não foi? Vocês estão com dúvida? Alguma dúvida? Tomar uma aguinha aqui. Querem dizer alguma coisa? Eu falo que só, mas eu queria que vocês dissessem alguma coisa também. Está fazendo sentido? Só o Ivan que participou. Então, depois que ele diz tudo isso, aí ele vai dizer assim, vós sois o sal, estou seguindo a linha do Sermão da Montanha, ele diz assim, vós, né, vocês, são o sal da terra. O que acontece com o sal quando ele não salga, quando ele não dá sabor? De nada serve, então é melhor que seja lançado e queimado. O que Jesus está querendo dizer? Que somos nós que damos sentido, sabor, a existência aqui na Terra. Tudo aqui é feito por nós. Assim, eu digo, claro, Deus criou tudo, os animais, as plantas, o mundo que habitamos, o universo, e nos criou. Mas a vida aqui na Terra depende das nossas atitudes, das nossas escolhas, do que nós construímos. Então, se nós somos o sal, aquilo que é para dar sabor, ou aquilo que é para conservar, né, para impedir que se corrompa, né, porque quando a gente salga a carne, né, bota no sol, salga, o sal não permite que aquilo se destrua, né, se apodreça. Então, quando Jesus está dizendo assim, nós somos esse elemento aqui nesse planeta, né, onde há uma criatura de Deus que pensa, que sente, cabe a nós obrar para que o planeta seja um lugar feliz, em que vivamos em família, como irmãos, em que possamos amar, ser verdadeiramente mansos, servir. Então, ele diz, nós somos, mas temos que fazer a nossa parte. E aí ele ainda vai dizer mais, ele vai dizer assim, vós sois a luz do mundo. E aí ele diz assim, Jesus, vós sois a luz do mundo, não se acende uma luz para colocar de trás do candeeiro. E nem uma cidade que está sobre o monte, ninguém cria essa cidade para ela ficar escondida, né? Então, ele diz que brilhe a vossa luz. Mas ele diz que a nossa luz deve brilhar não para a glorificação nossa, e sim para que, ele diz, que brilhe, pois, a vossa luz, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Então, cada um de nós pode fazer uma obra, cada um de nós tem o brilho em si. Então, não é, Eugênia, mas eu já fiz tanta coisa errada. Eu também, todos nós erramos. Se não foi nessa existência, foi em uma outra. Então, Deus, ele não está olhando os nossos erros. Na realidade, Deus, a inteligência suprema, ele sabe que as criaturas, num estágio de ignorância, como todos nós vamos errar. Mas ele vê a nossa possibilidade de acertar. Então, quando Jesus diz assim, que brilhe a vossa luz para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus,
Ele está dizendo para cada um de nós que nós possamos exercer aquilo que viemos realizar no mundo. E todos nós viemos realizar alguma coisa. Qual é o problema aqui? Onde é que a gente se engancha? É que muitas vezes a gente quer realizar a tarefa que não foi confiada para a gente quer realizar do outro. Então, se eu quiser realizar a tarefa que Deus deu a Sandra para realizar, ou a Drovane para realizar, ou o Ivan, e não vou prestar atenção na que Deus me deu para realizar, então aí vai degringola tudo. Porque eu quero fazer uma coisa que não é. Deus me deu uma tarefa. Então, cada um de nós tem uma tarefa. Não é? Às vezes o ser humano em si, ele tem algo designado a fazer, mas o prazer dele é querer fazer o que o outro está do lado. Porque às vezes ele sente que aquilo que foi designado para ele é muito fácil. E não vai ser muito prazeroso. Que já foi feito para ele, se foi jogado para ele aquilo para ele fazer, ele fazendo, ele crê que não vai ter muita emoção. Ele vai torcer para o irmão não conseguir fazer aquilo que foi designado, para tentar ter a oportunidade de dizer, deixa eu fazer também, que vai dar mais prazer a ele querer fazer o que o irmão está fazendo. Tem gente... A senhora falou sobre o que me chamou muita atenção, foi sobre o bom samaritano, né? Uhum. O bom samaritano, ele em si, ninguém sabe até hoje o que é a religião daquele terceiro homem, né? Mas muitos sabem o que o levita fazia parte naquela época, o sacerdote também fazia parte naquela época. Então, para ver que muitas das vezes o ser humano ele só quer ser, muitas das vezes, observado e admirado quando ele está presente e ausente perante Deus. Está vendo, pode estar debaixo de uma caixa de fósforo. Mas se tiver alguém do lado, ele vai querer mostrar bondade para querer que aquela pessoa veja, né? E ele se sentir com um ego maior. Aquelas pessoas viram que não tinha ninguém, só tinha aquele homem ali semi-morto, né? Que ele foi roubado, foi agredido, deixaram ele semi-morto. A palavra diz que quase estava já indo. E aquele terceiro homem que também diz que não sabe qual é a religião que ele... Mas ele teve compaixão. Ele se sentiu no lugar daquele homem, né? E também sobre o outro amor próprio, foi sobre aquela mulher também, a prostituta, quando ela veio para ser pedrejada. Jesus não olhou nem na cara de nenhum, só disse, quem nunca errou, então atira a primeira pedra. Pois é. Uhum. Né? E quem começou a jogar as primeiras pedras? Foi os mais velhos. Né? Porque não, ele saiu tudinho. Soltar, e os mais novos foi copiado. Tá entendendo? Então, se você for botar na ponta do lápis as bênçãos sobre a palavra de Deus, é muita. É muita. Vai passar o dia todo que nós falamos. Exatamente. Como é seu nome? Leandro. Você já me disse, me perdoe, eu esqueci. Leandro. Temos que finalizar. Então é isso, gente. Nós não saímos, nós falamos só a primeira parte do sermão, tá? O sermão, todo mundo pode ler hoje, se tiver uma Bíblia, leia o sermão todo, é Mateus 5, 6 e 7. A gente lê um pouquinho num dia, um pouquinho no outro, vai meditando e vai fazendo aquela leitura para atingir o nosso coração. Não é a cabeça, não. A inteligência, nós humanidade, já usamos muita inteligência. E usamos para fazer o mal. Então, agora a gente quer que a lição venha ficar esculpida assim no nosso coração, né? Para que nós possamos fazer que nem o samaritano. Um dia, né? Ser assim, ajudar sem olhar.